Olá pessoal, saiu notícia urgente aqui, estados de calamidade em Minas Gerais, eu acho. Acredito que é Minas Gerais, né? Pessoas estão desaparecidas. Vamos olhar aqui. Fala galera, Trunks, Peter aqui e Bruce também. E dessa vez é um assunto que é meio delicado, porque eu acordei agora há pouco tempo, que eu tô no fuso horário aqui atrás do Brasil, e acordei, sempre dou uma olhada nas notícias e me deparei com uma calamidade que tá em Minas Gerais agora, né? Então eu quero ver com vocês o que tá acontecendo. Aí a gente vai se informando aqui, ó. O Bruce separou alguns vídeos, algumas notícias, e eu quero ver com você. Você chegou a ver bastante coisa, Bruce, sobre isso? Bastante coisa, eu vi mais vídeos, né? Mas eu vi que passou de 20 mortos, bem triste a situação, cara. Bom, foi uma enchente que deu, uma chuva. Foi em Minas Gerais, né? Uma região próxima a Petrópolis, também no Rio de Janeiro, onde eu morei. Então eu sei como é que é isso, né? Bom, Minas Gerais, enchente. Brasil tem que tomar cuidado, né, com essa questão. Eu vi uma pesquisa, na verdade eu não vi uma pesquisa. Eu vi uma informação falando que aqui não tem saneamento básico, né? E também muitas das vezes no Brasil não tem aqueles famosos lobos, sabe aqueles lobos que ficam na rua? Eu esqueci o nome, é lobo alguma coisa, que tem como objetivo de puxar a água da rua para dentro. Não tem, então provavelmente possa ser isso também um dos agravantes. Porque quando falo que é próximo, você vê basicamente o mesmo relevo, né? O mesmo solo, é composto do mesmo solo. Então, não está preparado para chuva. Os governos não fazem nada para isso. Nada. Não, eles sabem que vai vir chuva, não fazem nada para poder trabalhar, para se conter, para preparar o local para a próxima enchente, entende? Para não ter próxima enchente. E sempre vai acontecer. E é aquela velha história que eu falo para vocês. É aquele governo que fica 4 anos e fica assim, pô, para que eu vou consertar? Para o outro pegar crédito, ou sei lá, não vai acabar de consertar no meu governo, então eu não vou começar. Continua se tendo enchentes e morrendo pessoas. Em Petrópolis tem deslizamento também, Peter? Bastante? Nossa, você não tá entendendo, cara. Petrópolis eu acho que eu presenciei ali foram assim, tipo, surreais. Eu nunca tinha visto isso, cara. Eu falo, cara, você vai andando por Petrópolis, então você vê um morro, algumas partes dos morros, assim, tipo, não tem mais, a floresta não tá mais ali, sabe? A mata virgem. Ela desceu toda e soterrou todas as casas que tinham ali embaixo. Dá uma olhadinha aqui, ó, já no G1, página inicial do G1. Mas eu fico pensando assim, pessoal. Será que também, sei lá, um evento de natureza, porque tem regiões que nasceram para ser mar, para ser rio, e será que muitas das vezes também não é a natureza forçando para que aquele ambiente, aquele local venha a ser um rio, venha a ser um ambiente de água, né? Também tem que entender isso, e claro, o culpado não é as pessoas, mas eu falo até a política, o Estado entender e falar assim, pô, ir com pesquisadores e falar assim, como é que está sendo aqui a influência da natureza aqui, né? Para onde isso aqui está indo? Isso aqui está para poder ser um rio, tá? Como é que a gente poderia levar essas pessoas para um outro lugar e ajudar essas pessoas também a ir para um outro lugar? Porque eu acredito muito nisso, entendeu? Que muitas das vezes a terra muda, o ambiente muda, a natureza muda e aquele local que era terra, muitas das vezes acaba sendo água. Aquele lugar que era tinha pessoas habitando, muitas das vezes é um lugar que não pode ser mais habitado, né? E nada, isso não é culpa das pessoas, né, pessoal? Até porque, meu Deus do céu, né? As pessoas hoje em dia são muito humildes, né? Então, muitas das vezes são até forçadas no sentido econômico, né, financeiro, de ir para esses lugares mesmo. Mas aí deve vir uma ajuda política para poder entender, tá? Esses lugares aqui, a natureza tá criando um movimento para que isso aqui seja um rio, isso aqui seja uma passagem, isso aqui realmente tenha um deslizamento, tal. Porque você concorda comigo que tem ambientes que tem um número maior de deslizamento e muitas das vezes não podem ser habitados ali? Então tem que ter uma pesquisa, não da população, pessoal, mas eu falo uma pesquisa do governo mesmo para poder entender e ajudar essas pessoas, entendeu? Só para 22 o total de mortes após fortes temporais em Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. É Zona da Mata, né? Que era uma região ali próxima à divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. É onde está acontecendo. E você olha assim, na 22, então não é uma catástrofe tão grande, né? Porque Petrópolis morreu muito mais gente. Mas a gente tem que lembrar, isso aqui é o número de mortes que eles estão contando agora. Mas muita gente está, nesse momento, tá desaparecida. Muita gente perdeu casa. Muita gente está procurando família nesse momento. Então é uma situação horrível que acontece. Assim,
Sim, claro. E lamento muito, entendeu? Pelas pessoas, lamento muito pela situação. Por esse motivo que o governo ele tem que entender e ver, pô, isso aqui acontece com frequência ou isso aqui acontece uma catástrofe assim a cada, sei lá, 50 anos, né? Porque se for acontecer com frequência, tem que entender se realmente é um lugar bom de habitar, se tem como colocar essas pessoas em outro lugar, porque o evento que muitas das vezes o governo pode fazer, não só fazer bueiros e tudo mais, mas também até ajudar em uma possível moradia em outro lugar. A gente sempre vai procurar culpado. O ser humano, ele procura culpado desse tipo de coisa. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, cara, de procurar culpado quando é uma coisa assim, tipo, força da natureza. Mas é algo, cara, que os governos precisam resolver. Então não tem como a gente não procurar culpado, não encontrar culpa nesse momento, entende? Tô dizendo que a culpa é do Zema, por exemplo, né? Nem da prefeitura local. É dos nossos governantes, que não fazem leis que obriguem as prefeituras, que obriguem as pessoas que administram essas cidades, que fazem a gestão dessas cidades, a corrigir esse tipo de problema. Vão consertar totalmente? Acredito que não, né? Porque as cidades já foram construídas, né? Já estão ali, settled naquela região, então seria algo do tipo reconstruir tudo ali, imagino. Mas deve ter métodos, por exemplo, com alarmes, sabe, disparar alarme para evacuação, defensoria pública tem que chegar ali, opa, tá começando a chover, vaza todo mundo daqui, algo desse tipo, entende? Quem sou eu? Eu não entendo muito disso, mas... Eu sou um cara que eu me considero patriota, cara. E eu acho que o brasileiro é muito competente, cara. Mas eu fico indignado, cara, que no Japão os caras conseguem se prevenir de tsunami, cara. Eles conseguem mobilizar uma cidade inteira pra afastar quando tá vindo um tsunami. E aqui, cara, isso daqui acontece direto, deslizamento, e parece que é sempre isso. E se parar pra pensar, o tsunami é muito mais repentino do que uma chuva dessa. A chuva, ela começa, vai caindo, as pessoas pensam, não, aqui eu tô tranquilo, tô safe. Aí vai e desaba um prédio inteiro. Vamos ver isso aqui. Chuva deixa 22 mortos, centenas de desabrigados em Juiz de Fora e o Barra. 45 estão desaparecidos. E essas são as contas. É complicado, entendeu? Chuva deixa 22 mortos, centenas de desabrigados e muitas das vezes pode ser até também moradores de rua, né não? Pessoas bastante humildes. Possa ser, né? Porque se esses alagamentos acontece também em ruas, algumas, infelizmente, né? Existem moradores de rua em tudo que é canto. Então, eles são afetados também. Se uma pessoa que tem uma casa é afetada, imagina um morador de rua. Montagens iniciais, 22 mortos, 45 desaparecidos agora. Bombeiros atendem ocorrências, desabamento, edificações e deslizamentos de terra. Aulas foram suspensas. Lógico, o Bruce separou alguns vídeos pra gente ver de compilados. Vou ver com vocês já. As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora na zona da mata de Minas Gerais deixaram 16 mortos. Percebe que o próprio título já tá diferente com a matéria. Atualizado. Ou seja, a recontagem tá acontecendo o tempo todo. Eles só corrigiram o título aqui agora, porque no momento que colocaram essa matéria aqui eram 16 mortos. E 440 pessoas desabrigadas. Centenas de desabrigados. E as aulas foram suspensas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas de pelo menos 45 desaparecidos. Em Ubá, segundo a prefeitura, 6 pessoas morreram em decorrência da chuva e 2 estão desaparecidas. Em Matias Barbosa, o prefeito decretou estado de calamidade pública devido à enchente. O que significa, basicamente, decretar estado de calamidade? A medida tem como objetivo viabilizar o acesso a recursos do governo federal, agilizar... É isso, né? Tá aqui, já tá praticamente dito. A medida tem como viabilizar o acesso a recursos do governo federal, agilizar ações emergenciais e garantir o atendimento às famílias. Então, tá aqui. Quando se decreta calamidade pública, é porque precisa de ajuda do governo federal imediato e conseguir doações. Juiz de Fora, o temporal começou fim da tarde de segunda-feira. Cara, no fim da tarde de segunda-feira de ontem, tinha tempo para as imagens que aparecem aqui embaixo, cara. São imagens absurdas, cara. 13 pessoas salvas com vida em situações de soterramento. Eu nem vou ver isso aqui pra não dar strike no vídeo, mas 13 pessoas salvas em situações de soterramento. Cara, nossa, eu fico até um pouco meio tenso, porque nesse momento que a gente tá falando agora, galera, que a gente tá aqui meio se entretendo com a notícia, tem gente soterrada. Não, é lamentável. É triste e lamentável. Cara. Às vezes, cara, eu não sei, só um minutinho, Bruce, caiu minha ficha agora, cara. Às vezes cai minha ficha, cara. Caiu a tua ficha, cara, que tá me assistindo aí. Que nesse momento que você tá aqui me olhando agora, tem alguém embaixo da terra pedindo socorro, cara. Uma criança. Ai, cara. Não é só a vida dessa pessoa que tá soterrada, né, cara? Imagina a vida da pessoa que tá procurando por ela, cara. Como que tá um pai procurando um filho, alguém desaparecido, cara. Nossa, cara, me botou uma tensão agora. Um dos bairros mais afetados é Parque Bournier, onde, conforme os bombeiros, há 20 pessoas desaparecidas, entre elas mais de 5 crianças. Ai, Deus, cara. 9 pessoas foram resgatadas com vida no local e 4 morreram. Ao todo, 12 casos desabaram. Porra, cara. Na boa.
na boa, essa mensagem vai para os nossos governantes, façam alguma coisa. Sabe, isso para mim deveria... Eu acho que, da mesma forma que a Coreia, Japão, China, eles conseguem erguer uma estrutura, entendeu? Erguer uma cidade também do zero. Eu acho que os nossos impostos têm que ser para isso, entendeu? Porque sabia que os nossos impostos, eles são muito commodity? Tipo assim, a aplicação é muito commodity. Tipo, é saúde. Commodity, tipo assim, algo comum. É saúde, transporte, segurança. Saúde, transporte, segurança, educação. Essas questões, né? Então, se a gente já entende que existe esses departamentos para alocar o dinheiro do Brasil, vamos agora também criar um outro departamento para eventos, catástrofes e de última hora. Para quê? Para que quando for acontecer, pessoal, vamos direcionar aqui agora um recurso não só para poder ajudar as pessoas naquele momento, porque pode vir uma outra enchente de novo e fazendo a mesma coisa, mas sim um novo ambiente, uma nova estrutura, uma outra localidade, você percebe? Eu acredito muito nisso. Isso é prioridade máxima. Não, Pedro, a gente tem que pensar em políticas de não sei o que, em estudo, em investir no estudo. Porra nenhuma! A gente tem que investir nisso, em salvar a vida. Primeira coisa... Daqui a pouco o Peter vira político. É vida, cara. Porque isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo. E vai morrer mais gente de novo. E até quando isso vai continuar? Até quando a gente vai ficar fazendo vídeo pra mostrar pra vocês? Porra! Sabe o que acontece, cara? Na gente é tranquilo que tá aqui. Por quê? Porque a gente não perdeu ninguém numa enchente. Mas vocês nunca viram alguém, ou talvez a maioria de vocês nunca viram alguém que realmente perdeu. Eu falei, eu tava lá presente em 1994, no Rio de Janeiro, quando deu aquela enchente lá no Rio das Pedras, aquela favela, que eu morava num condomínio próximo ali, no Rio das Pedras. E ali, gente, foi uma coisa assim, absurda. Eu falei pra vocês, tinha um momento que eu comecei a andar ali no meio da favela, e eu tava andando em cima das casas das pessoas, porque a terra subiu, e eu não percebi, cara, eu tô em cima de um telhado. Eu olhei assim nas ruas, eu vi 11 corpos, numa lona preta assim, todos embrulhadinhos, sabe? E o que mais me chocou, o que mais me lembrou até agora, o que mais me marcou, foi quando eu tava descendo a ladeira de paralelepípedo ali do meu condomínio e tava subindo o professor de tênis. Um cara super alegre o tempo todo, só que ele tava assim, ó, subindo assim. Aí a gente olhou pra ele, tá tudo bem? Ele, tá assim, e continuou subindo. Depois eu soube que ele morava com as 3 filhas, ele viu 2 indo embora. Uma ele conseguiu salvar. Ai, caralho, cara. Você consegue entender o peso que é isso? Alguém que tá me assistindo aqui consegue entender o peso que é isso? Imagina você olhar pra pessoa que você mais ama na sua vida, indo embora, sendo levado pela água. É isso aqui que a gente tá vendo. Nas letras, quando a gente lê isso aqui em letrinhas, é só uma notícia. Ninguém se toca que fulano de tal morreu. Mais uma morte. Mas quando a gente para pra ver o impacto disso, e quando a gente para pra pensar que os nossos governantes, as pessoas que a gente vota pra ficar lá em cima, não fazem nada, aí realmente pesa, cara, pesa bastante. Galera, isso daqui não tem lado político, isso daí aconteceu em governos diferentes de polo político, isso sempre acontece, cara. É a população pela população, não tem pauta política aqui, é defender a população, pô. Não, tá louco, não tô falando de pauta política. É que sempre vê alguém nos comentários. Vai falar, e você votou em quem? Cara, na boa, cara. Olha o estado que ficou. Olha isso aqui, cara. Olha essa imagem. E quando você tem uma enchente... Então, olha essa imagem aqui, ó. Aí eu fico percebendo, entendeu? Será que a natureza... pessoal, lamento muito pelas vítimas, claro, entendeu? Sempre. Eu tenho esse coração humano e por esse motivo que eu acho que a gente tem que ser muito também... entender a situação por completo, né? Se já está acontecendo isso o tempo todo, vamos entender, será que não é a natureza querendo criar um rio aí, criar entendeu? E essas enchentes tá tentando fazer com que isso aconteça. Então, se é isso, tem que ter um estudo, tem que levar cientista, tem que levar pessoas do tempo, pessoas que trabalham com essa questão de águas, entendeu? E entender, fazer um estudo e se confirmar que parece que tá existindo esse fenômeno. Pronto, assim encontrei a palavra. Tá existindo esse fenômeno,
agora encontrar uma outra alternativa para que essas pessoas venham morar em outros lugares mais seguros, entendeu? Olha isso aqui, cara. Olha essa imagem. E quando você tem uma enchente num local rico, por exemplo, uma cidade americana, que acontece enchente também, não como no Brasil. Por exemplo, a cidade americana tem recurso federal, cara, que acaba com isso tipo, muito rápido. Por exemplo, aconteceu isso em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Foi uma... Aí, ó. Tá vendo? O rio ali. E o rio parece que ele tá criando forma, né? Ele tá querendo emendar aqui, ó. Na cidade, entendeu? Catástrofe. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá com a velocidade que a cidade se curou, digamos assim, entende? É impressionante, cara, o que o povo do Rio Grande do Sul fez, cara. Tá, realmente o pessoal tá de parabéns. Só que foi uma catástrofe, entende? E nem todo mundo tem possibilidade e recurso pra fazer o que o Rio Grande do Sul fez, né? Não sei nem se voltou o que era antes. Não sei se a cidade voltou o que era antes. Acredito que não voltou, mas mesmo assim o que eu vi lá foi impressionante. Já tava totalmente transitável, as ruas limpas, muito bom. As fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais nessa terça-feira deixaram até a última autorização 23 mortos. Já tá subindo aqui, ó. A chuva começou ontem e aqui tá dizendo que as fortes chuvas que atingiram na terça-feira. Então, quer dizer, a chuva começou e terça-feira, pô, arrepiou. Né? Só em Juiz de Fora foram registrados 16 mortes relacionadas a ocorrências causadas pela chuva. Já em Bar, município vizinho, 7 pessoas morreram. Vamos ver os vídeos aqui que você separou, Bruce. Cara, é porque é o seguinte, o que a gente tá vendo aqui é a água caindo. Quando a água cai, cara, ela tem que escorrer pra algum lugar. Por isso a gente tem que ter, né, um saneamento bem feito, né, um encanamento bem feito. Aqui não tem, cara. Os carros são levados como se não fossem nada, né? Como se fosse, tipo, caixa de papelão. Olha. Nada. Porque não importa o que tem na frente, a água vai passar. E aí é embaçado, hein? Porque hoje o preço de carro é muito caro, né? Então imagina, através de um rio, o seu patrimônio ir por... E, de fato. Gente do céu! Imagem impressionante isso aqui, cara. O próximo tem muito mais imagem. E você percebe que é uma água misturada com barro, né? Misturada com muita sujeira. E não só isso, né? A força da água, né? Olha isso aqui, gente. Tá muito forte, cara. Nunca vi isso não, primeira vez. Entrou água em cima, com certeza. Entrou água na loja. Mais um pouquinho vai... É complicado, pessoal. Por esse motivo que eu parto do princípio que a gente tem que sempre se compadecer pelo nosso próximo, valorizar bastante a região onde a gente está morando e no intuito de também sempre melhorar, entendeu? Acredito que cada estado, cada bairro, entendeu? Tem que ter ali uma atitude de poder estar sempre ali resolvendo essas questões, se precavendo, né? Para que isso não venha a acontecer. E fazer um estudo aprofundado para ver se realmente aí existe aí um fenômeno da natureza que quer que isso seja aí uma passagem de rio, de água, de um mar, de alguma coisa assim desse tipo, e buscar alternativas, os impostos ajudando para que essa alternativa venha a acontecer, para que de fato venha ajudar a população, né? Meus pêsames pelas famílias, meus pêsames pelas famílias que perderam parentes e amigos e conhecidos, meus sentimentos também pela situação, né, de pessoas que perdeu patrimônio, perdeu casa, perdeu carro. Eu sei que a saúde é o que mais importa, mas também perder um patrimônio, uma casa e carro também deixa a gente realmente triste, ainda mais aqui no Brasil, né? Que tudo é muito caro. Mas com fé em Deus, Deus conforta as famílias e Deus abençoa as pessoas. Fechou? Um abraço, fica com Deus.